ordinária desta Casa de Leis. Peço ao senhor secretário, nobre vereador Jurandir, que, por gentileza, faça a chamada dos senhores vereadores. Alex Ferreira de Souza. Donizete Antônio Correia Barbosa. Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Presente. Isarildo Moreira Farrapo. José Luiz Vieira. Jurandir Matos de Almeida. Presente. Kelly Luciana Ortiz. Miguel Marcelo Sobrinho. Sérgio Ventura. Convido ao nobre vereador, professor Alex Ferreira de Souza, por gentileza, fazer a leitura de um trecho da Sagrada Escritura. Boa noite, nobres vereadores, presidente da Câmara, público presente, ouvintes da Rádio Transversal, quem nos está assistindo online também. Vou ler o Salmo 118, versículo 121. Pratico o direito e a justiça. Não me entregues aos que me querem oprimir. Sede fiador de vosso servo para a sua segurança, a fim de que os orgulhosos não me oprimam. Desfalecem-me os olhos, desejando vossa ajuda. E na esperança de vossas promessas de felicidade, tratai vossos servos segundo vossa bondade. Ensinai-me vossas leis. Sou o vosso servo, ensinai-me a sabedoria, para que conheça as vossas prescrições. Senhor, é tempo de vós intervirdes, porque violaram as vossas leis. Por isso amo os vossos mandamentos, mais que o ouro, mesmo o ouro mais fino. Por isso escolhi as vossas leis como partilha, e detesto o caminho da mentira. Palavras do Senhor. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias, ouvindo antes a leitura da ata da sessão anterior. Ata da primeira sessão ordinária realizada no dia 4/2/2014. Aos 4 dias do mês de fevereiro de 2014, foi realizada a primeira sessão ordinária do exercício de 2014, da Câmara Municipal de Salto de Pirapora. Às 20 horas, o senhor presidente deu início aos trabalhos, solicitando ao senhor secretário fazer a chamada dos senhores vereadores. Respondendo, Alex Ferreira de Souza, Donizete Antônio Correia Barbosa, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, Isarildo Moreira Farrapo, José Luiz Vieira, Jurandir Matos de Almeida, Kelly Luciana Ortiz, Miguel Marcelo Sobrinho e Sérgio Ventura. Ato contínuo, solicitou o senhor Sérgio Ventura fazer a leitura de um trecho bíblico. Ato contínuo, declarou aberto o expediente com leitura das matérias, iniciando com a ata da primeira sessão extraordinária realizada no dia 28/1/2014. Que, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. Ofício número 01 de 2014, CMSP, encaminhando o balancete da receita e despesa referente ao mês de novembro de 2013, da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Ofício número 02 de 2014, CMSP, encaminhando o balancete da receita e despesa referente ao mês de dezembro de 2013 da Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora. Ofício número 03 de 2014 da Fundação Pública da Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Salto de Pirapora, encaminhando o balancete mensal referente ao mês de dezembro de 2013. 6 telegramas do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional de Saúde, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam o seguinte valor:
R$474.827,56. 2 comunicados do Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, Secretaria Executiva, informando sobre a liberação de recursos à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 301.161,16. Indicação número 01 de 2014, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Concluídas as matérias do expediente, a palavra ficou livre, sendo solicitada pela vereadora Kelly Luciana Ortiz e pelo vereador Alex Ferreira de Souza. Passou a ordem do dia com o senhor presidente solicitando ao senhor secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Ato contínuo. O senhor presidente declara aberta a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Requerimento número 01 de 2014, de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. O requerimento entra em discussão logo em votação, sendo aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrada a primeira sessão ordinária do exercício de 2014, que, para constar, a senhora Márcia Camargo da Silva Tavares, escriturária, lavrou a presente ata que, após ser lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. A ata da primeira sessão ordinária, realizada em 4 de fevereiro de 2014, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a ata permaneçam como se encontram. A ata está aprovada. Recebido 4 telegramas do Ministério da Saúde, Secretaria Executiva, Fundo Nacional da Saúde, informando a liberação de recursos financeiros à Prefeitura Municipal de Salto de Pirapora, que somados resultam no seguinte valor: R$ 360.698,66. Requerimento número 02 de 2014, indicação de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, estudar a possibilidade de fechar as laterais, ainda que parcialmente, do espaço de recreação denominado Raia da Malha, localizado no entorno do Lago do Calçadão Centro. Justificativa. Sobretudo no espaço livre em frente à cantina, onde se utiliza para práticas culturais e ou de entretenimento, o espaço fica um pouco comprometido com chuvas e vendavais, desprotegendo e causando desconforto aos frequentadores que têm comparecido aos finais de semana para a prática de um lazer saudável, inclusive aos domingos à tarde. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Indicação número 03 de 2014. Indicação de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, que determine ao setor competente efetivar verificação nas piscinas do Conjunto Aquático Municipal de existência de tampa nos filtros de sucção e indicação de profundidade. Justificativa. Tais medidas preventivas são de grande relevância para que não ocorram acidentes, principalmente com as crianças que utilizam este espaço de lazer. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2014, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Indicação número 04 de 2014. Indicação de autoria do vereador Sérgio Ventura. Indico ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, análise da possibilidade de providenciar a manutenção da ponte localizada na área de recreação Francisco Correia do Nascimento, localizada no Jardim Paulistano. Justificativa.
o mau estado de conservação da referida ponte tem colocado em risco os pedestres que fazem a travessia para frequentar a área de lazer existente no local. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2014, Sérgio Ventura, vereador. A palavra está livre no momento do expediente. Com a palavra, nobre vereador Donizete. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores, público aqui presente, pessoal da Rádio Transversal e quem está nos ouvindo também online, né? Eu venho aqui colocar, são 3 colocações que eu tenho para colocar aqui. A semana passada foi falado sobre a Zona Azul, a implantação da Zona Azul. Seria um grande passo para o município, logicamente, que a Zona Azul tivesse resolvido o problema. Pelo que a gente viu essa semana, ela ocasionou o problema. Ela não resolveu. Então, a gente só vem buscar aqui, porque hoje buscam do legislador, que é o vereador, as atitudes. Por que o idoso não está com problema com estacionamento aqui? Será que foi visto? Não. O deficiente tem alguma vantagem em cima disso daí? Não, também. Então, o que a gente vem falar aqui como vereador? Eu votei contra esse projeto, mesmo sendo a favor. A favor, daqui uns 3 anos, daqui uns 2 anos, primeiro, dar condição para as pessoas usarem as marginais, as que podem ser efetivamente usadas por carros, para depois você cobrar aqui no centro. Lógico, somos favoráveis à rotatividade do comércio? Sim. Sim, não estamos contra. Mas primeiro você dá condição para as pessoas se adequarem, coisa que não foi feita. Então, o que ficou muito vergonhoso aqui para a gente? A gente provavelmente vai ter que trabalhar em cima desse projeto aí que veio para a gente, foi aprovado de última hora. E o que vai acontecer? São os vereadores que vão ter que consertar. Então, isso daí é uma remenda, gente. Isso daí não é uma lei. E para fazer isso, a gente não precisa estar aqui, então, para ficar remendando. Esse é o primeiro caso. O segundo seria da escola que a gente falou sobre o Jardim Alvorada. Vocês vão entender por que a gente votou contra também. Hoje está com problema aqui, o pessoal aqui do centro, aqui, ó, está com problema. O pessoal que pega ali na esquina do Pão e o pessoal aqui do São Sebastião está com problema com crianças. Eu tenho aqui uma abaixo-assinada aqui com 15 mães aqui, ó. 15 mães. Mas tem mais gente com problema. Será que eles foram ouvidos que a hora que fosse tirar o ônibus deles aqui, eles foram ouvidos? Não. E os vereadores que aprovaram a compra de um terreno ali na frente do José Marcelo? São 5 escolas aqui no centro, gente. E do Jardim Alvorada? Se tivesse uma escola saindo lá, não precisaria do aluno estar sendo deslocado daquele local. Então, eu acho que nada mais justo que as pessoas vejam o que está sendo aprovado, o que está sendo votado, como está sendo votado, e deu uma situação nisso daí, deu uma solução para isso daí, que é impossível que a gente consiga fazer uso disso daí. Um ônibus, por exemplo, que no ano passado, o ano passado o orçamento era do outro prefeito. E este? De quem que é? O Placídio Barros de Oliveira, que é a escola Placídio Barros de Oliveira, e o Jana Marum, está com problema. Os alunos não chegam até lá. Tem que ir a pé. Não, o Jardim Alexandre é próximo do Maria Clara. É bem próximo. Então, isso daí que indigna a gente. E outra coisa, tem um pessoal que usa muito as redes sociais, eles estão dando essa função para o vereador, tapar buraco, mudar poste, mudar não sei o quê. Cadê os novos vereadores? Cadê o executivo? Gente, nós temos 1000 funcionários na prefeitura. Se for para o vereador ir lá tapar o buraco, não precisa de funcionário na prefeitura. O que está faltando é comando. Está faltando comando nessa prefeitura. Então, a indignação da gente fica nisso daí, pelo seguinte, que a gente vem falando, e a gente é cobrado, o vereador não faz nada. Nada. E eu não estou aqui para ensinar nego a governar, eu não sou ninguém para ensinar. Mas acho que a partir do momento que você aceitou
um determinado cargo, como é o meu caso também, eu não fujo. Sou vereador, vou trabalhar pelo meu povo. Fui eleito pelo meu povo, vou trabalhar pelo meu povo. Então o executivo tem que fazer a mesma coisa, as pessoas que estão lá no cargo comissionado têm que fazer a mesma coisa, os efetivos de lá têm que fazer a mesma coisa, porque a gente não pode ser cobrado por coisa aqui, por atitude dos outros aí, que estão sendo omissos. Coisa que eu não faço, eu não corro, não fujo da minha responsabilidade. Mas desde que as outras pessoas também assumam as suas. É só isso. Boa noite. Obrigado, nobre vereador Donizete Corrêa Barbosa. A palavra continua livre no momento do expediente. Com a palavra, o nobre vereador professor Alex. Boa noite a todos presentes, nobre presidente, vereadores, ouvintes da Rádio Transversal, público que está nos assistindo online. Só inteirando a fala do nobre vereador Donizete, lembrando que a questão da Zona Azul, eu estive em contato com bastante comerciantes e eles necessitaram urgente da Zona Azul em nossa cidade, pelo devido fato de não terem vaga para estacionar. Mas vocês todos há de lembrar aqui que antes da gente colocar uma Zona Azul em nossa cidade, eu apresentei aqui uma cartilha sobre mobilidade urbana, que ela contém 70 páginas, e ali diz tudo o que você tem que fazer numa cidade antes de você colocar a Zona Azul. A Zona Azul, ela é uma ferramenta que se usa depois que a cidade está planejada. Não você colocar uma Zona Azul antes de uma cidade estar planejada. Então, eu acho que nós temos que, antes de nós colocarmos ferramentas em nossa cidade, nós temos que planejar a Saúde de Pirapora. Saúde de Pirapora há um despranejamento, uma cidade desorganizada, em questões de trânsito. Eu fiz um requerimento há uns 2 meses pedindo a mudanças das ruas aqui atrás, coisa simples de se fazer, até agora não foi feito. E não foi eu, Alex Ferreira de Souza, que pedi para mudar a rua. Foi as pessoas que ali têm comércio, que ali residem, pediram para mudar a rua. Coisas simples de se fazer. Pois bem, hoje, não só o nosso centro, como o bairro do Campo Largo, vem sofrendo muito com a questão de trânsito também. E cabe ao Poder Executivo contratar engenheiros que venham fazer um estudo em nossa cidade para entender como funciona o trânsito e podermos organizar a nossa cidade. Foi pedido nessa Casa de Leis também, que foi reprovado por alguns dos nobres vereadores, a questão da pavimentação asfalto do trecho do Piraporinha até o Jucurupava. Por que foi aquela pedida? Ia tirar o trânsito pesado de dentro de nossa cidade. As pessoas que ali moram no bairro Jucurupava não iam ter problema mais com poeira e nem com lama. Nós íamos resolver 3 problemas com uma simples ação. Não foi, e eles vão cobrar isso porque eles têm todo direito. Então, tem muitas coisas que nós temos que começar a repensar na nossa cidade. Todos conhecem aqui a Judite, né, que tem uma dificuldade, ela mandou uma relação enorme para mim o ano passado já de coisas para ser feito. Porque quando ela precisa comprar qualquer coisa, ela tem que dar uma volta enorme para ela poder chegar no lugar. Temos a Kelly aqui também, que luta bastante quanto a problema com portadores de cidades especiais, que nossa cidade não tem planejamento para isso. E o dia que eu estive em conversa com a Judita, ela sente uma dificuldade enorme para poder fazer simplesmente vir numa farmácia. Porque todas essas entradas que tem para cadeirantes, elas estão todas irregulares. Ela não consegue passar. Então, quando eu falo em mobilidade urbana, é você tratar de todos esses assuntos. Área de carga e descarga, para pessoas idosas, para portadores de necessidades especiais. Não é simplesmente a gente chegar na cidade e colocar a Zona Azul, colocar semáforo que nem doido. Isso daí não funciona. Então, eu peço, complementando a fala do nobre vereador Donizete, para que haja um estudo em nossa cidade, para se colocar as coisas. Nós temos que parar de achar que Saúde de Pirapora é pequenininha, que Saúde de Pirapora é uma cidadezinha. Ela não é mais uma cidadezinha.
E nós temos que começar a aprender a olhar em toda a Salto de Pirapora, não simplesmente no centro de Salto de Pirapora. Nós temos que planejar Salto de Pirapora. Aí todo mundo sempre comenta dessa rodovia que está vindo, porque vai trazer desenvolvimento, pode ser que não. Se a nossa cidade não tiver uma qualidade de vida, pode ter certeza, vai se passar empresários por dentro da nossa cidade e não vai colocar muita coisa aqui dentro. Então, quando nós percebemos que a cidade está em desenvolvimento, antes de colocarmos qualquer coisa, vamos estudar primeiro. Vamos chamar pessoas que entendem do assunto para poder trabalhar isso, para poder ajudar e para a nossa cidade ficar bacana. Porque Salto de Pirapora está um caos. Tá? Então, eu complementando a fala do nobre vereador Donizete, eu gostaria muito que se olhasse mais por esse lado, porque nós somos cobrados. Eu ando em todo lugar em Salto, não tenho problema de esconder de ninguém, só que nós somos cobrados. E dá a entender de que o vereador não faz nada. E que ele simplesmente vem aqui na terça-feira, só que nós vemos cobrando isso há muito tempo. E nós, vereadores e os órgãos competentes da prefeitura, nós temos que ter aquela chamada feedback. Você não tem o feedback, você não tem o retorno do que você fez. Você simplesmente manda alguma coisa lá e você não sabe se foi feito ou não foi feito. Então, acho que tem que ter essa troca de informações para até mesmo nós podermos esclarecer bem para a população de Salto de Pirapora como que se anda a nossa cidade. Eu acho isso muito importante e nós precisamos dar um andamento porque a nossa cidade, infelizmente, ela está ficando muito travada demais. Boa noite, obrigado. Obrigado, nobre vereador, professor Alex. A palavra continua livre. Com a palavra, a nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. Boa noite, senhor presidente, a mesa diretora, senhores vereadores, público presente, ouvintes da Rádio Transversal e também as pessoas que nos acompanham agora com a novidade, né, da nossa sessão sendo transmitida via online pela internet. Bom, eu gostaria de dar um segmento à fala do colega de trabalho, nobre vereador Alex, quando fala dessa dificuldade de mobilidade das pessoas com deficiência aqui em nosso município. Na realidade, o projeto de lei número 5 de 2011, de 24 de março de 2011, ele dispõe sobre a criação do censo inclusão para a identificação do perfil das pessoas com deficiência, que na realidade, discussão de um requerimento meu que vai entrar nessa noite. E o projeto de lei número 8 de 2010, de 22 de novembro, olhem só, de 2010. Ele estabelece normas e critérios para a acessibilidade das pessoas com deficiência e mobilidade reduzida e da outras providências aqui para o município de Salto de Pirapora. E o interessante notar, sendo de 2010 já promulgado, sancionado, ele consta lá no artigo 5º desse projeto, que o projeto e o traçado dos elementos de urbanização públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os itinerários, as passagens de pedestres, os percursos de entrada e saída de veículos, as escadas, as rampas, deverão observar os parâmetros estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade, que é a NBR 9050 da Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, vejam que, começando o meu mandato em 2009, e aprendendo já bastante sobre o Legislativo, já em 2010 fui autora de um projeto solicitando ao Executivo, da outra gestão ainda, não é? Que as normas técnicas 9050 fossem respeitadas nesse município. Infelizmente é real, muitas rampas que foram construídas estão fora da norma técnica, a NBR 9050. E isso ocasiona que o tamanho das cadeiras de roda são maiores do que o tamanho das rampas
que efetivamente foram construídas. É fato, com boa intenção, mas que não suprem essa necessidade dessa pessoa com deficiência. Então, realmente, nós necessitamos, com urgência, de que as leis municipais, em consonância, objetivamente, com as estaduais e federais, sejam cumpridas aqui, para que essa mobilidade realmente aconteça. Com relação ao outro assunto colocado em pauta, também pelo colega Donizete, né, e pelo vereador Alex, que é sobre a questão da Zona Azul. Então, nesta semana, eu também fui bastante procurada, porque muitas pessoas com deficiência sabem que tenho como uma das pautas principais do meu trabalho essa defesa dos direitos da pessoa com deficiência. Inclusive, eu estou cá agora com o meu cartão de estacionamento de vaga especial aqui do município. Inclusive, o meu cartão foi o primeiro. Quando a legislação começou a valer aqui, eu já fui fazê-lo, né? Porque também faço jus a essa utilização. E aí, esse estacionamento de vaga especial para pessoas com deficiência, ele tem a lei federal, que é a número 9.503, e a resolução número 304 de 2008. E aí o que acontece? Lá no parágrafo 4º, porque atrás dele tem as regras de utilização, que nós precisamos fazer uso delas, porque senão também somos multados. Não é porque você é uma pessoa com deficiência e tem um cartão de estacionamento de vaga especial que você não tem regras para usá-lo. Você também tem regras e tem que segui-lo, conforme a legislação federal até institui. E no parágrafo 4º dele, o que vem atrás desse cartão, das regras de utilização, ele diz assim: esta autorização também permite o uso em vagas de estacionamento rotativo, que é o caso do Zona Azul, né? Regulamentado, gratuito ou pago, sinalizadas com o símbolo internacional de acesso, sendo obrigatório a utilização conjunta do cartão do estacionamento, bem como a obediência às suas normas de utilização. Então, na realidade, está existindo uma dúvida por muitas pessoas com deficiência do município, se elas não farão mais jus ao uso dessa vaga. Está existindo uma confusão. Na realidade, a vaga especial, ela continua sendo usada. Inclusive, foi reformado ali, não sei se vocês repararam, na área central, tem lá a placa colocando estacionamento gratuito, está escrito lá. E a penalidade para quem estacionar naquela vaga e não tiver o cartão. Agora, eu queria dizer uma coisa para vocês. Por exemplo, eu, quando vou num shopping, eu tenho lá o direito da vaga especial e eu faço uso a ela. Só que no momento que eu saio do estacionamento, em igualdade com as outras pessoas, eu tenho que pagar aquele tanto que o shopping cobra. Esse pagamento é para todas as pessoas, seja idoso, seja pessoa com deficiência ou dentro de uma mobilidade. Eu também pago, o idoso também paga. Então, a vaga especial, ela é feita para quê? Para facilidade. Já que você tem uma dificuldade maior, no caso, para andar, as vagas ficam mais pertinhos da entrada dos lugares. É esse o foco da vaga especial. Agora, por exemplo, eu vou falar a verdade, agora eu vou falar por mim, eu não me vejo no direito, por exemplo, de entrar num shopping, fazer o uso da vaga especial e não pagar por aquele estacionamento. Eu acho que daí também seria um pouco demais. Mas a vaga especial, ela continua sendo respeitada. Você, pessoa com deficiência, você idoso, continua tendo esse direito. Seu cartãozinho continua valendo do mesmo jeito, tá bom? E aí eu queria dizer assim, qualquer dúvida, todos nós estamos aqui na Câmara disponíveis para vocês. E se tiverem alguma ideia, algum adendo que possa ser feito para melhorar, nós estamos aqui. Boa noite, muito obrigada. Obrigado, nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. A palavra continua livre no momento do expediente.
peço ao vice-presidente que ocupe a presidência para que eu possa fazer alguns comentários. Com a palavra, o presidente desta casa, vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Senhor presidente, nobres vereadores, aqueles que nos acompanham a sessão aqui no plenário da Câmara, caros ouvintes da Rádio Transversal e aqueles que nos acompanham via internet e via online. O meu comentário não tem exatamente nada a ver com aquilo que já foi comentado. É referente a outros dois assuntos. Hoje, acompanhado do assessor jurídico desta Câmara e do diretor Pedro Geraldo, nós estivemos visitando a Câmara Municipal de São Roque, da Estância Turística de São Roque. E ainda esta semana estaremos em Piedade e Ibiúna, justamente para que a gente possa, nesses municípios, até um pouco maiores do que o nosso, buscar algum tipo de experiência, no que tange, sobretudo, a regularização, né, da Câmara, tanto do ponto de vista físico como estrutural, administrativo também. Nós estamos aí em vias de realmente estar alterando, né, mexendo aqui no prédio, fazendo melhorias para poder melhor atender a nossa população. Então, essas visitas nossas têm principalmente este cunho, de estar acompanhando, de estar vendo. São Roque, por exemplo, eles ficaram muitos anos, eu creio que mais de 30 anos funcionando em 4 salas da faculdade da cidade de São Roque, mas há aproximadamente 3 anos eles estão num prédio próprio, uma Câmara muito bem adequada, fomos muito bem recepcionados lá pelo presidente Rafael. Eu acho que isso daí nos enriquece, nos orienta e certamente possibilita a nós que nós possamos, ao fazer as alterações que pretendemos fazer nesta casa, também, com certeza, acertar, sempre com o objetivo principal, né, de melhorar as condições de atendimento à nossa população. Mas um outro assunto que eu gostaria também de estar comentando, e, aliás, estando lá, eu também conversei com eles lá, procurei saber de algumas situações que a gente tem vivido aqui no nosso município e que em outros municípios também, muitas vezes, se apresentam, como, por exemplo, essa questão penosa aí que a gente chama aqui até de chaga das pichações, a qual, na semana passada, a nobre vereadora também comentou, cuja lei nós já aprovamos, mas que ainda certamente depende de alguma regularização do Poder Executivo. Também creio que de uma campanha educativa em cima disso, porque as pichações continuam, lamentavelmente, as pessoas estão realmente muito ousadas, sobretudo os adolescentes. A gente percebe, sobretudo esses casos que a Guarda Municipal tem flagrado, normalmente são menores, são adolescentes, que certamente vão causar muito constrangimento, né, muita dor de cabeça aos seus pais, que depois, então, serão quem deverá assumir realmente a responsabilidade segundo os termos da própria lei. Até comentei isso lá porque a nossa lei, inclusive, ela foi inspirada numa lei já existente em São Roque. Mas um outro assunto que também está sendo muito interessante, está marcando muito do ponto de vista negativo a nossa cidade, o nosso município, é a questão da população de rua. Acho que está criando realmente uma situação bastante desagradável. A gente ouve muitas pessoas questionando, a gente ouve muitas opiniões sobre essas pessoas. Eu sei que muitas pessoas, às vezes, têm opiniões que até são válidas, porque não deixa de ser uma opinião, mas que muitas vezes não tem nada de objetivo, de prático, porque são pessoas, são seres humanos e, portanto, deve ser tratado como tal. Hoje, ainda conversando lá com o pessoal da assistência social, levantando essa questão, porque, em primeira instância, a questão do homem de rua, da mulher de rua, né, da vadiagem, que se chama de um modo geral, desse pessoal que está aí ocupando os espaços das praças, isso aí, sem dúvida nenhuma, é um problema social. É um problema social porque muitos deles são oriundos de famílias daqui da própria cidade, outros de outros municípios vizinhos. E o que mais nos entristece é que a gente percebe que a cada dia estamos vendo novas caras, pessoas novas que estão vindo e também se juntando a este grupo, causando um mal-estar, uma situação realmente bastante indesejável, sobretudo na região mais centralizada da cidade.
Neste caso, realmente, nós não podemos excluir o centro da cidade, porque é onde essas pessoas realmente procuram estar mais próximas, inclusive aí tentando exercer uma atividade de guardar carros. Nós sabemos que tudo isso aí são realmente, enfim, formas deles tentarem justificar a presença ali, mas isso não justifica. Então, realmente, eu estou cobrando, mas eu pretendo ainda, na próxima semana, até com o apoio desta Câmara Municipal, da gente formalizar um ofício ao senhor prefeito para solicitar realmente medidas objetivas, concretas a esse respeito, embora a gente entenda que a questão não é simples, é uma questão muito complexa, envolve muita coisa. Eu acho que nós temos que ter envolvido não apenas a prefeitura, todas as secretarias da prefeitura, mas também polícia civil, polícia militar, guarda civil e também, por que não, o Ministério Público, porque certamente, ao tomar medidas sociais em cima dessas pessoas que estão ali, certamente vai chegar uma hora que vai haver resistência, e então aí é preciso realmente contar com o apoio da Justiça, com o apoio da promotoria, da juíza, para que, quem sabe, possamos resolver, porque o que não dá é para continuar da forma como está. Realmente a situação está bastante difícil. Então, aquilo que eu já comentei aqui no ano passado, que nós tínhamos, evidentemente que temos muitos outros problemas, né? Longe de mim dizer que o município não tem problema, nós temos sim muitos problemas, mas tem alguns que realmente marcam de forma bem mais concreta. Então, essa questão da pichação, eu espero que nós estamos caminhando para a resolução, porque na medida em que nós já temos a lei foi aprovada rapidamente, a lei já existe, é preciso que haja um decreto regulamentando, é preciso, sim, que a prefeitura veja essa questão aí da parte educacional, da parte de orientar realmente as pessoas, para que depois, então, coloque efetivamente em prática. Evidentemente que também a gente espera que para isso, né, de uma forma mais eficaz possa acontecer, nós tenhamos também, possamos resolver também a questão das câmeras de monitoramento, porque eu conversando lá em São Roque, eu também constatei hoje que lá também eles não estão podendo contar com um sistema de monitoramento. Eles estão simplesmente fazendo o acompanhamento como aqui se faz, e em muitos casos eles estão se infragando os pichadores, e estão realmente aplicando medidas socioeducacionais, e se for o caso, multa, etc. Mas essa questão do morador de rua realmente está sendo uma marca muito negativa. Então, eu espero que todos nós, vereadores, quem sabe a semana que vem já possamos elaborar esse ofício ao serviço do senhor prefeito, porque é evidente que é da prefeitura, é do prefeito que tem que partir realmente um direcionamento no sentido de partir para resolver esse problema. Ele não é um problema apenas do prefeito, ele não é um problema apenas da Câmara, é um problema da sociedade, é um problema de Salto do Pirapora. Então, nós temos que estar realmente todos juntos, como diz o nobre vereador Lagarto, irmanados, para tentar, quem sabe, em conjunto, resolver essa questão, que realmente está causando um aspecto muito negativo em nossa cidade. Muito obrigado e uma boa noite a todos. A palavra continua livre no momento do expediente. Ninguém mais para usar a palavra. Passamos à ordem do dia. Solicito ao senhor secretário, nobre vereador Jurandir, que, por gentileza, confirme a presença dos senhores vereadores. Presença confirmado. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Antes, eu consulto o plenário, porque nós temos aqui um requerimento que foi feito de última hora, mas eu consulto ao plenário se concordar, para que depois nós possamos também colocá-lo em votação, que é um requerimento número 5 de 2014, de autoria do nobre vereador Sérgio Ventura. Se todos estiverem de acordo para que nós possamos, depois, na sequência, votar esse requerimento, permaneçam como se encontram. Está aprovado, depois, então, nós votaremos. Passamos, então, à votação, leitura e discussão das matérias. Requerimento número 02 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Francisco de Assis Henrique de Oliveira. Requeiro ao chefe do Poder Executivo, nos termos regimentais, ouvido o plenário,
informar a esta Casa de Leis quanto à possível ampliação do cemitério da Consolação ou criação de novo necrópolis neste município. Justificativa. Diante da real falta de espaço para sepultamento, sobretudo de entes cuja família não possua um certificado de propriedade nos cemitérios, é que se faz necessário este requerimento. Já ocorreu de diversos cidadãos nos questionarem sobre a liberação de venda pelo município de espaços para a construção de jazigos ou mesmo para poder ter uma segurança melhor com relação a uma situação nem sempre desejável, porém inevitável a todos. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2014, Francisco de Assis Henrique de Oliveira, vereador. Requerimento número 02/2014, de minha autoria, está em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com a aprovação deste requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 03 de 2014. Requerimento de autoria da vereadora Kelly Luciana Ortiz. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo realizar o cumprimento da Lei número 1400 de 2011, de 26/4/2011, que dispõe sobre criação de censo, inclusão para identificação do perfil socioeconômico das pessoas com deficiência e mobilidade e da outras providências. Justificativa. A Lei 1400 de 2011, de 26/4/2011, foi sancionada e promulgada na gestão anterior, porém ainda não colocada em prática. Para que possamos desenvolver políticas públicas municipais reais para atender às pessoas com deficiência de nosso município, precisamos saber os perfis socioeconômicos, as condições de habitação, mobilidade urbana, educação e saúde necessárias para essa parcela da população. O verificado na pesquisa irá, com certeza, auxiliar no desenvolvimento de política pública municipal, visando melhoria nas condições de qualidade de vida das pessoas. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2014, Kelly Luciana Ortiz, vereadora. Requerimento número 003/2014, de autoria da nobre vereadora Luciana Kelly Ortiz, está em discussão. Para discutir, a autora do requerimento, nobre vereadora Kelly Luciana Ortiz. Bom, vou fazer uma saudação novamente para aquelas pessoas que ligaram seus rádios agora ou, de repente, agora ligaram a internet para nos acompanhar. Boa noite e obrigada pela audiência. Bom, eu gostaria de falar que, em 2011, esse projeto de lei teve o número 5 de 2011, e, na realidade, ele foi de minha autoria, e depois ele foi encaminhado para o Poder Executivo para ser efetivamente transformado em lei. E aí, então, transformou-se na lei número 1400 de 2011, de 26 de abril de 2011. Então, é um outro projeto também que eu tive a preocupação em fazer o meu papel de vereadora, cumprir o meu papel. Gostei bastante da fala hoje do colega Donizete, né, do nobre vereador Donizete, quando ele fala que existem ações que o vereador realmente ele não pode desempenhar. Nós temos o dever de fazer as indicações, os requerimentos, construir os projetos de lei, mas nós não podemos sair pela cidade efetivando construções, porque isso realmente não nos cabe.
A mesma situação é esse projeto de criação do Censo e Inclusão. Vários assuntos resolvidos pelos direitos de trabalho, de educação que eu resolvi, foi porque eu conhecia pessoas e fui lá bater na porta da pessoa. Mas o nosso município cresce a cada dia. Então, existem muitas pessoas que eu desconheço qual é o seu endereço, qual é a interferência que eu posso fazer para que a qualidade dessa pessoa possa ser melhorada. E então eu fiz esse projeto de lei que se transformou em lei, e é bastante interessante notar que no artigo 3º dele, ele coloca que o Censo e Inclusão será executado pela Diretoria da Saúde. Demais secretarias irão trabalhar de modo complementar, quando necessário. E o parágrafo 2º, para a execução do Censo e Inclusão, poderão, olha, eu até previ, gostaria de deixar isso bem claro, que eu até previ uma ajuda, caso o Poder Executivo necessitasse. Poderão ser estabelecidos convênios, parcerias com órgãos públicos, entidades de direito público ou privado, de acordo com a legislação específica. E ainda previ que essa coleta deveria ser feita de 4 em 4 anos de modo obrigatório, para que aquelas pessoas que, de repente, resolvessem vir morar em Salto de Pirapora também ficassem cadastradas, a fim de nós descobrirmos em qual etapa da educação essa pessoa parou, o que de fato ela precisa na saúde para que ela tenha uma condição de vida melhor. Ela precisa de trabalho ou não? Vamos fazer com que a lei de cotas de trabalho seja respeitada no nosso município. Então, todas essas questões, com o Censo e Inclusão realizado no município, elas ficariam muito mais fáceis de ser resolvidas para que, de fato, aconteça realmente a legalização do direito das pessoas com deficiência. Porque, sabe, eu vejo da seguinte forma, existem muitas pessoas que não tiveram oportunidade nenhuma de conseguir estudar, porque é muito difícil para a pessoa com deficiência conseguir chegar até fazer uma faculdade, ela ter uma profissão, ela conseguir que uma porta de trabalho se abra para ela. Realmente, é fato, é muito difícil. Então, eu espero que agora o nosso atual prefeito realmente ele fique sensível à causa e que ele possa efetivamente desenvolver esse trabalho, porque será um trabalho bastante primoroso e com certeza vai ajudar a melhoria da qualidade de tantas pessoas que precisam da nossa ajuda. Boa noite e obrigada por me ouvir. Obrigado, nobre vereadora Kelly. Requerimento número 003/2014 continua em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento está aprovado. Requerimento número 04/2014. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requer a mesa, nos termos regimentais, ouvido o plenário, para propor ao Poder Executivo estudar a possibilidade de realizar uma operação tapa-buracos em todas as ruas do nosso município. Justificativa. Tal propositura se faz necessária devido à precária situação do pavimento asfáltico de boa parte das ruas de nossa cidade. Sala de Sessões, 10 de fevereiro de 2014, Sérgio Ventura, vereador. Requerimento número 004/2014, de autoria do nobre vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Para discutir, com a palavra, o nobre vereador Sérgio Ventura. Boa noite, presidente, vereadores, vereadora, ao público presente, à Rádio Transversal que nos está transmitindo essa sessão e ao povo que está nos assistindo online. Então, venham a este pedido em cobrança de toda a nossa população, comerciantes,
moradores de todos os bairros, nossa cidade está numa situação lamentável. Está terríveis a cidade do nosso, os buracos de nosso município. Conversei com o setor competente a respeito dessa situação para tampar esses buracos, que há muito tempo está no nosso município. As pessoas próprias dizem, os nossos municípios, eles comentam, pagamos o nosso IPVA, que é a contribuição para a melhoria das ruas de nossa cidade. O que acontece? Está lastimável. Gente, foi feita uma licitação, dia 5, que eu fui informado pelo setor competente. Dia 14 agora, será comprado material para fazer essa operação tapa-buraco. Mas, gente, esse setor competente nosso, eles têm que tomar providência para a cidade não chegar numa situação dessa. A cobrança é muito grande para cima de nós. Os próprios munícipes diz para mim, diz para os outros vereadores, vocês têm que tampar esses buracos, como a obrigação fosse nossa. A obrigação é do setor competente. Eles estão deixando a desejar. Eles têm que fazer uma organização para que não falte material para tampar esses buracos do nosso município, gente. Pô, é lamentável. É uma cobrança muito grande. E a partir do dia 14, como fui informado, será comprado material para fazer essa operação tapa-buraco. Passando isso para os ouvintes da Rádio Transversal, as pessoas que estão nos assistindo, estão me vendo aqui, os nobres vereadores, é o que eu posso fazer, é o que a gente pode fazer, é cobrar, fazer essa cobrança, cobrando do setor competente e eles agir. Tem que trabalhar com um pouco mais de seriedade, com um pouco mais de vontade, amor naquilo que faz, porque senão a cidade vai ficar desse jeito, esburacada. A palavra é essa, boa noite. Obrigado, nobre vereador Sérgio Ventura. Requerimento número 04/2014 continua em discussão. Está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento, permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento número 05 de 2014. Requerimento de autoria do vereador Sérgio Ventura. Requeiro à mesa, nos termos regimentais, depois de ouvido o plenário, que oficie o chefe do Poder Executivo para que analise a possibilidade de determinar ao setor competente a restauração da ponte que liga a Vila Elizabeth à estrada que liga Salto de Pirapora à rodovia João Leme dos Santos, também conhecida como Estrada Velha. Enquanto a restauração não é feita, que sejam colocadas faixas com aviso de proibição de tráfego de caminhões nessa mesma estrada, em pontos próximos da ponte mencionada. Justificativa. Muitos moradores dos arredores da Estrada Velha, da Vila Elizabeth, dentre outros da nossa cidade, têm solicitado a este vereador que interceda junto ao Poder Executivo no sentido de fazer cessar o tráfego de caminhões naquela estrada, pois a ponte que liga a Vila Elizabeth, aquela estrada está em ruínas e, possivelmente, devido ao peso dos caminhões, a qualquer momento poderá se quebrar. Fato que, se consumado, irá prejudicar os demais usuários daquela estrada que utilizam como opção para fugir da paralisação devido às obras de duplicação da rodovia João Leme dos Santos. Estando a dita ponte quebrada, o acesso opcional à rodovia e, por conseguinte, a Sorocaba estará obstruído a todos. Sala de Sessões, 11 de fevereiro de 2014, Sérgio Ventura, vereador.
Requerimento número 005/2014, de autoria do nobre vereador Sérgio Ventura, está em discussão. Para discutir, com a palavra, o autor do requerimento, o nobre vereador Sérgio Ventura. Boa noite novamente a todos, ao nosso presidente, ao povo. Então, essa é uma cobrança que também tem que ver a colaboração, né, a conscientização das pessoas, dos motoristas de caminhões, sabem que a ponte ela não suporta tal tonelada e tem que haver uma colaboração. E a colaboração também daqueles que estão trafegando por aquele lugar, desviando, né, da duplicação que está sendo construída, de tanto desejo de todos, colaborar e andar um pouco mais devagar naquela rua, porque está prejudicando as pessoas que moram ali no Morro Branco. Veio muita reclamação acima de mim a respeito disso também, todos estão reclamando, né, e que haja uma reforma naquela ponte ali. E aquela ponte a qualquer momento vai desabar e vai acontecer alguma tragédia naquele lugar. Espero que não aconteça isso comigo. Se não, aí é um sirizinho a menos. Então, vamos cobrar isso do setor competente para que eles tomem providência. Espero que me chame para a gente ir até lá, acompanhar o problema que está acontecendo lá, que é de extrema importância antes que aconteça alguma tragédia. A gente já está nessa conscientização para que não ocorra algo constrangedor. A palavra minha é essa, agradeço a todos e boa noite. Obrigado, nobre vereador Sérgio Ventura. Requerimento número 05 continua em discussão. Ninguém mais para discutir, está em votação. Aqueles que estiverem de acordo com o requerimento permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Antes do encerramento, eu quero agradecer aqui ao senhor Luiz Antônio Marcelo, que tão gentilmente comunica à Câmara Municipal da realização de alguns cursos no setor de agronegócio. São cursos muito importantes, né? Sobretudo para as pessoas que exercem atividades no campo. E eu vou pedir depois para que a Câmara possa inserir essa programação no nosso site para passar as informações. Eu imagino que o local do curso deverá ser o CRAS, mas os cursos se darão no dia 27 de fevereiro, 27, 28, 29 e 30 de maio, 3, 4, 5 e 6 de junho, e também 26, 27 e 28 de março e 5 e 6 de abril. Então, são diversos cursos no setor de agronegócio, né, e de outras atividades também, que o Sindicato Rural de Sorocaba, através do senhor Luiz Marcelo, gentilmente nos comunica e acredito que é interesse de todos os nossos ouvintes. Estão me pedindo aqui para falar os cursos. Então, o primeiro será tomate orgânico sensibilização. Depois, uva, colheita e comercialização. Jardineiro, implantação de jardim. Rosa, manejo e tratos culturais. Processamento artesanal da banana verde, biomassa. E processamento artesanal de milho. Então, todos esses cursos, depois, então, nós vamos inseri-los aí no site da Câmara. Mais uma vez, agradecendo a presença de todos aqueles que nos honram com a visita aqui. Compareçam sempre, para nós é sempre um prazer tê-los aqui. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a segunda sessão ordinária, agradecendo a presença de todos. Uma boa noite, Deus abençoe a todos.